paz do Senhor para os irmãos. Estamos iniciando uma sequência de vídeos a pedido do nosso coordenador, irmão Adelmo, da Escola Dominical, para que possamos trazer algumas orientações, atualizações, dicas, podermos compartilhar com os irmãos, professores, experiências que vão ser utilizadas para que os senhores tenham uma melhor distribuição durante suas aulas. Espero que essa oportunidade que nos foi concedida, ela permita que possamos ter um melhor aproveitamento em relação às nossas aulas, as aulas dos irmãos, né? Quando eu falo nossas, é porque nós temos essa incumbência de estar ministrando junto aos nossos queridos alunos. Também somos alunos e estamos em frequente aprendizado. Eu vou abordar alguns pontos, especificamente concernente às aulas em que forem sendo próximas da ministração, como agora nós teremos uma aula que vai tratar a respeito da doutrina do batismo, que é a primeira ordenança de Jesus para a sua igreja. Porém, eu queria abordar uma coisa importante, porque as nossas aulas de domingo, elas têm, infelizmente, um momento de início e um momento de fim. E essas aulas, elas são um tanto quanto apertadas. Elas se dividem em introdução, tópicos 2 e 3 e conclusão. Temos aproximadamente 1 hora de ministração dessas aulas, e o propósito do irmão Adelmo, do irmão Ricardo, do irmão Fabiano e do nosso pastor é poder ter um aproveitamento de excelência em relação às aulas. Isso não quer dizer que nós tenhamos que ministrar as aulas em 1 hora, 1h10, que é o período disponibilizado pela coordenação, para que cada professor possa vir a trazer a sua aula, fazer a sua ministração, lecionar. Então, um cuidado que nós devemos manter, e a preocupação maior, é em relação ao controle de aula. Como que se dá esse controle de aula? Normalmente, nós temos irmãos que só tem aquele momento da aula no domingo pela manhã para se familiarizar com a lição. Então, ainda que eles comprem a revista, por um motivo ou outro, muitos, não digo todos, mas muitos, eles conseguem apenas ou na véspera ou no dia ter acesso à lição, seja por conta de trabalho, seja por conta de alguns outros afazeres que cada um possui, e eu não vou entrar nesse mérito porque é uma particularidade de cada um, mas nós temos que tentar fazer com que esse aluno ele possa ter mais acesso e mais contato com a lição. A partir do momento que conseguirmos fazer esse ponto de fixação para que eles possam ter mais contato com a lição, nós teremos um melhor controle da aula, porque o que nós temos visto muito acontecer são comentários que eles fogem um pouco do tema, porque por uma ou outra razão pegamos algumas explicações que elas dão esse gancho, essa margem, essa linha tênue de um assunto que está ou na lição posterior ou na lição próxima. E o que acontece? Nós temos que ter esse cuidado para não anteciparmos as lições. Também temos que ter o cuidado quando nós estivermos numa linha de raciocínio, nós não sermos interrompidos nessa linha. Por quê? Porque às vezes, ao lecionarmos um tópico, normalmente o professor ele já deixa um gatilho para o tópico seguinte.
E muitas vezes o aluno ele pede para um esclarecimento, e esse esclarecimento ele naturalmente vai ser dado no decorrer da ministração dos queridos irmãos. Você, professor. Então você tem que ter, o irmão, a irmã, tem que ter essa habilidade de interromper a questão que o irmão levantar para manter a linha de raciocínio que você preparou na sua aula. Outra coisa que é interessante também observar são testemunhos. O testemunho ele é bom, só que nós assembleanos temos um defeito muito grande, que é querer encaixar testemunhos em todos os momentos. E na hora da ministração da aula da escola bíblica dominical, precisamos entender que ali não é um culto. Precisamos entender que ali não é um momento para se dar ênfase a testemunhos demasiadamente longos. Num culto, você pode dar uma oportunidade para a pessoa testemunhar, ela vai dar o seu testemunho 5, 10 minutos, dentro de um espaço de 2 horas, 2 horas e meia. Esses 10 minutos eles não vão atrapalhar muito, porque você vai conseguir administrar esse tempo no decorrer das 2 horas de um culto. Porém, numa aula em escola dominical, em que você tem uma riqueza de conteúdos, como a nossa lição ela já vem previamente elaborada, previamente estruturada e didaticamente colocada para que o aluno tenha uma maior absorção do tema, nós não podemos abrir muito para a questão do testemunho, porque ele vai acabar fatalmente estendendo-se para um ponto que foge do tema. Então, você, professor, tem que tomar esse cuidado de amenizar ou minimizar a questão do tempo para se dar um testemunho. Outra coisa é controlar o horário, porque nós também, como professores, precisamos policiar de forma bem enérgica a nossa ministração. Então, o que se orienta? 10 minutos para uma introdução, 20 minutos para cada tópico. Como nós temos 3 tópicos, nós teríamos 1 hora para cada tópico no desenrolar da lição, mais 10 minutos para introdução e conclusão, alcançando então 1 hora e 10 de ministração de aula. Porém, nós podemos minimizar esse tempo, aproveitando de forma mais dinâmica esse horário e tentar fazer uma aula com 40, 50 minutos de qualidade, de conteúdo e de forma dinâmica. Por quê? Porque concluindo a aula, você, professor, vai poder tirar dúvida de um aluno, tirar dúvida de um tópico. Nesse momento, tendo sobra de tempo, você vai poder também aproveitar e liberar um testemunho dentro do assunto que foi proposto pelo comentarista para aquele domingo, que nesse caso agora será a lição que vai tratar a referente ao batismo nas águas. Então nós temos que ter esse controle e essa observação. Bom, dito isso, nós vamos entrar na questão da lição de batismo, e aqui eu quero trazer apenas pontos que vão ser elementos suplementares para você montar a sua aula, que eu tenho certeza que você sabe fazer com excelência. Nós queremos apenas propor e oferecer algo que venha a somar ao seu conteúdo já previamente programado. O batismo, então, ele trata como a primeira ordenança de Jesus Cristo para a sua igreja. No texto áureo, localizado em Mateus 28:10, nós temos o seguinte texto: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nós temos aqui a questão de batismo ser uma ordenança do próprio Senhor Jesus. E a igreja, ela tem isso como uma prática a ser obedecida, tá certo?
Quando você vê os textos que a lição coloca como reflexão para cada dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós temos subsídios que vão fazer com que a nossa aula possa vir a ser enriquecida com materiais bíblicos. O comentarista, ele traz para nós um plano de aula em que ele traz a importância da prática do batismo para a Igreja do Senhor como um ritual valorizado tanto pelo Senhor Jesus, como também uma prática presente em toda a igreja primitiva. O batismo, ele é usado para fixar a identidade da igreja cristã e nós precisamos manter essa prática e resgatar os valores que são inseridos nesse importante ato, que é um ato solene da Igreja do Senhor. O comentarista também, sempre nas suas aulas, ele pontua 3 tópicos, 3 objetivos principais. Nessa aula, nós temos o primeiro objetivo, pontuar os pressupostos bíblicos e doutrinários que envolvem o tema batismo. Então, no decorrer da lição, você tem que criar essa mentalidade de objetivar os pressupostos bíblicos e doutrinários que você encontra já na introdução da lição. O tópico 2, ele vai ser dedicado a explicar tanto o simbolismo quanto o propósito da nossa aula sobre o batismo. E o tópico 3, ele traz o esclarecimento quanto à forma e ao método que esse ato precisa ser praticado. O comentarista também nos traz a questão motivacional para essa aula. O que vem a ser o batismo? Qual o motivo que nos leva ao batismo? O batismo é uma declaração pública da alma que abraçou a verdade do Evangelho, que é as boas novas de salvação. O batismo, ele é um símbolo eloquente de uma alma que foi sepultada para o mundo e seus valores que não são de acordo com os ensinamentos cristãos, para uma ressurreição em Cristo, através de um novo modo de andar e um novo modo de viver. Então, ao batizar o cristão já convertido, já salvo, ele precisa entender que é o sinal público de que ele morreu para o mundo e ele nasce como uma nova criatura para o reino do Senhor, sendo um discípulo da causa do Evangelho e um possível e potente ganhador de almas. A lição ela também traz uma diferenciação em relação ao que é o batismo. Algumas pessoas têm o batismo como um sacramento, que é a palavra que está no tópico introdutório da nossa lição. O sacramento ele traz uma ideia de um ritual ou sinal que tem como resultado uma graça de Deus que é transmitida ao indivíduo. Muitas pessoas entendem que o batismo ele vai te levar à salvação. É um ato sacramental que vai objetivar a salvação da pessoa, quando na verdade ela é uma ordenança. O batismo ele é uma ordenança, ou seja, uma prática, um cerimonial que foi prescrito no Novo Testamento dentro de uma perspectiva memorial. Então, o batismo, ele não é para a salvação. O batismo é um ato de alguém que foi salvo através da sua conversão, mediante o sacrifício de Cristo Jesus e a aceitação ao nome de Jesus e ao senhorio do Senhor Jesus, como sendo Cristo o nosso único e suficiente Salvador. O batismo, ele vem pós-salvação. Não podemos inverter isso, porque trata-se de uma ordenança para aqueles que já são salvos em Cristo Jesus. A aplicação do batismo, ele traz a simbologia que nos remete a uma vida de integração constante e dedicação ao Senhor Jesus, potencializando o nosso estado de relacionamento com Jesus, de modo a tornar esse relacionamento cada vez mais intenso
e mais edificante, tanto para nós quanto para aqueles a quem nós estaremos discipulando, a quem nós estaremos evangelizando, a quem nós estaremos também lecionando. Então nós temos essa aplicação do batismo como algo de integrar um relacionamento mais aprofundado com o Senhor Jesus. Quando a gente fala de pressuposto bíblico e doutrinário, nós temos a questão de que o batismo não é um elemento exclusivamente necessário para a salvação. Como assim, irmão Marcelo? Lá em Marcos, está escrito que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso quer dizer que para ser salvo eu preciso de crer. Se eu não crer, eu já estou condenado. A Bíblia não fala que aquele que não for batizado está condenado. Ele fala do pressuposto bíblico de crer. Eu preciso então primeiro crer para ser salvo, e uma vez estando salvo, eu dou o meu testemunho público através do batismo nas águas de que eu passei a ser uma nova criatura diante de Deus, diante da igreja e diante do mundo. Aquele velho Marcelo não existe mais. Aquele antigo irmão, irmã, não existe mais. Agora você é uma nova criatura em Cristo. Essa nova criatura, ela alcança a graça por meio de Jesus, que nos permitiu sermos agraciados e qualificados para o batismo. Então, o batismo, ele é uma graça que nós alcançamos através de Jesus. E essa graça nos qualifica para o ato. Eu não me batizo para alcançar a graça da salvação. Eu primeiro alcanço a salvação, recebo a graça de Deus e aí tomo a decisão por me batizar nas águas. Ao decidir me batizar, eu tenho que ter a noção do ato que eu estou praticando. Então, eu preciso estar dotado de razão. Daí o motivo pelo qual as crianças, elas não são recomendadas ao batismo. É muito certo que a partir dos seus 11, 12 anos, a criança entrando na fase de adolescente, ela pode se decidir ao batismo. Mas para isso eu tenho que ter uso de razão, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Jesus, ele nos deu o pressuposto doutrinário e bíblico do batismo, porque Cristo não tinha pecado. No entanto, ele decidiu batizar-se para nos dar o exemplo de um ato que era importante, necessário ser feito. Porque da mesma forma que Jesus se batizou no Rio Jordão, junto com João Batista, também nós, que o aceitamos como Senhor e Salvador, temos a ordenança de nos decidir pelo batismo como testemunho das novas criaturas que nos tornamos diante de Deus, diante da sociedade. Tá certo? Então nossos pressupostos doutrinários e bíblicos estão na própria palavra de Deus, que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo também, doutrinariamente falando, ele é o segundo passo a ser tomado após o ato de conversão. Então primeiro vem a conversão, para depois a salvação. Isso não pode ser invertido, tá certo? Porque nós temos que ter razão daquilo que iremos fazer. O símbolo e o propósito do batismo, ele está na identificação do Senhor Jesus. Porque lá em Colossenses 2:12 nos diz que, uma vez sepultados com Cristo no batismo, em Cristo também ressuscitamos pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, quando nós decidimos no nosso batismo, que é por imersão, no ato em que somos mergulhados nas águas, demonstra que fomos mortos e sepultados nos nossos desejos, nas nossas práticas
antecedentes à nossa conversão, e quando levantamos das águas batismais, nós nos tornamos uma nova criatura, ressuscitando para Deus como criaturas novas, numa nova realidade, no novo sentido de viver, com uma nova proposta de vida, que é glorificar a Deus e glorificar a Jesus e ao Espírito Santo, tornarmos discípulos de Cristo e buscarmos novas pessoas para agregar a salvação em Cristo Jesus e poder discipulá-las para que elas venham a receber em Deus a salvação e venham tornar-se instrumentos na mão do Senhor. A demonstração do simbolismo e propósito do batismo está também no que eu já falei, que é a convicção e a consciência daquilo que nós abraçamos. É um ato para salvos e convertidos. Não é um ato para salvação futura e para conversão futura. Uma vez salvo, uma vez convertido, decidimos-nos pelo batismo. Também temos que ter a ideia clara de que o batismo é uma decisão permanente, porque o batismo, ele quebra em definitivo todos os laços que temos ou que tínhamos com a nossa antiga natureza. É como se cortasse o cordão umbilical e pegasse a placenta do mundo e jogasse fora. Ela deixa de ter validade para nós. Então aquilo que tínhamos no mundo, que nos sustentava até então, na nossa vida antiga, ela é cortada e lançada fora. Nós somos agora batizados, uma nova criatura, uma nova realidade em Cristo Jesus. Temos também a questão da fórmula do batismo. A primeira fórmula do batismo diz respeito ao trinitarianismo. Isso está em Mateus 28 e 19. Por que trinitarianismo? Porque o batismo, ele é uma fórmula a ser efetuado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Isso é uma solenidade bíblica que deve ser seguida ipsis literis, ao pé da letra, da forma em que ela foi colocada, tá certo? O batismo, ele não faz parte, a lição ela comenta isso, da doutrina do unicismo, porque na doutrina do unicismo, eles pregam que o batismo tem que ser apenas em nome de Jesus. Isso é um erro doutrinário, porque na verdade, o batismo, ele é feito sob a autoridade daquilo que Jesus nos ensinou, não sobre a forma de batismo apenas no nome de Jesus. Então Jesus, ele nos ensinou a ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e batizando-as. O próprio Jesus falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O terceiro ponto da fórmula batismal é a questão da imersão. Por quê? O termo batismo encontra-se em a sua raiz no original grego baptizo, que significa mergulhar ou submergir. Daí o motivo pelo qual, quando lemos em Marcos 1 e 5, que João Batista, ele batizava dentro do Rio Jordão, para que houvesse essa questão da morte simbólica daquele que se batiza e a ressurreição ao momento em que ele sai das águas, da mesma forma que aconteceu com o Senhor Jesus. Amados, espero que esse vídeo inicial ele sirva para que você possa ter um melhor aproveitamento da aula. Não quero aqui trazer para você uma fórmula engessada de você ministrar a aula. Não, eu acredito que todos vocês que foram colocados como professores da escola dominical têm capacidade e competência para preparar uma aula de excelência, porque nós temos o Espírito Santo e o Senhor Jesus como aqueles que nos inspiram a preparar as aulas. Nós precisamos apenas estar atentos e ouvir a voz do Espírito Santo, que trará uma aula de excelência quando nos colocamos como instrumentos para o servir a Cristo. Espero que tenha sido proveitosa essa primeira aula. Estaremos fazendo mais vezes. Estarei disponibilizando essa aula e outras mais para que os irmãos possam ouvir
verificar aquilo que for bom. O que for bom vocês podem ficar à vontade para usar. O que não for bom, aprimorem, por favor. Mas eu tenho certeza que Jesus e o Espírito Santo, ele estará direcionando cada um dos senhores para ter essa excelência na ministração, e que os alunos que estiverem sendo ministrados pelos irmãos, eu tenho certeza que serão abençoados e serão muito gratos pela forma com que vocês servirão como instrumentos na mão do Senhor. Que Deus abençoe, orem por nós em nome de Jesus.